Inauguração do Canal do Sertão no estado de Alagoas. Esta presidência esteve ontem, dia 12 de março, no município de Água Branca, no povoado Alto dos Coelhos, em Alagoas, juntamente com Sua Excelência, a Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, Sua Excelência, o Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, Sua Excelência, o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, Dr. Teotônio Vilela Filho, parlamentares da bancada alagoana, praticamente na sua totalidade, de deputados estaduais, prefeitos, autoridades, para a inauguração dos 2 primeiros trechos de 65 quilômetros do Canal do Sertão. Assim, além do senador, de Sua Excelência, o senador Benedito de Lira, que também se fez presente ao ato com grande entusiasmo. O Canal Adutor do Sertão Alagoano é uma das mais importantes obras federais de infraestrutura hídrica no norte brasileiro. Sua finalidade é aumentar a disponibilidade de água para as regiões do Sertão e do Agreste de Alagoas, recorrentemente assolados pela seca. Em sua extensão total, ao final da obra, ela terá uma extensão total de 250 quilômetros, ligando o Alto Sertão de Alagoas, que fica às margens do São Francisco, até o Agreste, que fica exatamente no centro geográfico do estado, especificamente no município de Arapiraca, que é o segundo maior município de Alagoas, a capital, naturalmente, é o primeiro. Então, terá uma extensão de 250 quilômetros, como afirmei, e que vai desde o município de Delmiro Gouveia até o município de Arapiraca. O canal irá atender 42 municípios do estado. Alagoas tem 102 municípios, em toda a sua extensão territorial. E serão atendidos 42 municípios que ficam na região do semiárido e um pouco fora do semiárido, como é a região do Agreste. Portanto, vai atender uma enorme parcela da população extremamente necessitada do benefício que lhe traz a água. E isso vai beneficiar, além dos 42 municípios, ou juntamente com os 42 municípios do estado, 1 milhão de alagoanos. E na sua plena fase de operação, por meio da oferta de água aos núcleos urbanos e rurais que o margeiam. O terceiro trecho do Canal do Sertão, assim chamado Canal do Sertão, que vai do quilômetro 65 ao quilômetro 93, já está em construção, sendo que a presidenta Dilma, ontem, autorizou, no momento em que inaugurava os primeiros 65 quilômetros, autorizou e determinou a ordem de serviço para o quarto trecho, que vai do quilômetro 93 ao quilômetro 123. O empreendimento tem por objetivo maior desenvolver a economia regional pela melhoria das condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação, pelo desenvolvimento da piscicultura e do agronegócio, bem como pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes. Isso permitirá também reduzir custos de operação e manutenção para a Companhia de Abastecimento do Estado. O evento de ontem foi uma oportunidade para o povo alagoano manifestar o seu sentimento de gratidão ao governo federal pelo incondicional apoio empenhado à obra de vital importância ao estado de Alagoas. E a explicação a esse reconhecimento encontra-se na própria trajetória do empreendimento. É hoje, de longe, esta obra, a maior obra já realizada no estado de Alagoas. A origem do Canal do Sertão se deu em 1991,
e continuou em 1992. Como presidente da República, dei os primeiros passos, ou os passos iniciais, na concepção do projeto e ainda na implementação do projeto propriamente dito, na elaboração do projeto executivo, com o entusiasmo à época, também muito presente, do governador de então, Geraldo Bulhões, governador de Alagoas. O primeiro desembolso para esta obra foi realizado em 1993. Infelizmente, a partir de 93, a obra esteve, durante 9 anos, a obra esteve praticamente paralisada. Somente em 2001, o então governador Ronaldo Lessa reabriu o canteiro por meio de um aporte, a título de contrapartida do Estado, de 15 milhões de reais até o ano de 2005. No final do governo anterior ao do presidente Lula, a União repassou à obra 20 milhões de reais, o que àquela altura era um valor relativamente baixo para a dimensão e as demandas do empreendimento. Já em 2007, na condição de senador da República, consegui, junto ao governo federal e com o apoio incondicional da bancada alagoana no Congresso Nacional, a inclusão do Canal do Sertão no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o que veio a se concretizar com a sua inclusão no PAC 2. Tanto que, em 2008, o aporte financeiro pulou de R$ 1.400.000 em 2007 para mais de 46 milhões, como disse, em 2008. Ou seja, em 2007, o aporte havia sido foi de R$ 1.400.000 e, em 2008, com a decisão do presidente Lula, por minha solicitação e com apoio, volto a frisar, incondicional da bancada alagoana no Congresso Nacional, pulou para mais de 46 milhões de reais. Em 2009, já na presidência desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, voltei a falar com Sua Excelência o presidente Lula e, naquele mesmo ano, o repasse das obras do canal passou para quase 112 milhões de reais. Ou seja, em 2007, R$ 1.400.000 foi o desembolso para a obra. Em 2008, pulou já para 46 milhões. E, em 2009, graças à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atendendo a nossa solicitação, com apoio sempre, gosto de frisar, de toda a bancada alagoana no Congresso Nacional, passou para 112 milhões de reais. Com isso, o ritmo dos acontecimentos mudou substancialmente, chegando ao valor repassado de mais de 385 milhões de reais entre 2010 e 2012. Assim, por meio do PAC, as obras do Canal do Sertão avançaram e mais nenhum centavo do Tesouro do Estado precisou ser investido no empreendimento. Ou seja, a partir daí, o Estado não teve que desembolsar um só centavo para a realização e concretização desta obra, o que já foi também um grande benefício que o governo federal, por intermédio do presidente Lula e da presidente Dilma, fizeram a Alagoas, ou seja, não exigiu mais nenhum tipo de contrapartida. Todos os recursos integralmente investidos no Canal do Sertão a partir desta data foram recursos integralmente oriundos do governo federal. É uma obra, portanto, do governo federal, embora seja uma obra que, como a gente costuma dizer lá, pertença aos alagoanos. E nós temos muito orgulho disso, naturalmente com a devida gratidão ao governo federal, nas pessoas de Sua Excelência o presidente Lula e de Sua Excelência a presidenta Dilma, por esse gesto de colaboração e de parceria com a população alagoana. Então, não precisou ser investido por parte do Estado mais nenhum centavo.
E nesses últimos 9 anos, mais de 500 milhões de reais foram destinados ao canal, garantindo com isso a conclusão ontem ocorrida dos seus primeiros 65 quilômetros. Em suma, a obra, estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais para sua conclusão, constitui, como disse há pouco, um investimento totalmente federal. E é muito interessante porque, na concepção do projeto, foi levado em consideração possíveis e eventuais atrasos. Então, nós não tínhamos a ideia de fazermos, como hoje em algumas obras isso regularmente é feito, de dividir em diversos trechos e começando aqui, no caso do Canal do Sertão, pela tomada da água no São Francisco, e a outro trecho iniciando lá no final do canal, onde teoricamente o canal irá ser finalizado, no caso, no Agreste, porque nós não teríamos condições de ajudar a população na medida que a obra fosse avançando. Porque, como é um canal onde corre água, se começarmos por aqui e lá pelo seu final, e nesse meio, nós não teremos como fazer com que a água percorra este trecho. Então, os trechos são divididos, mas eles são contínuos, de modo a que, por exemplo, ontem, os primeiros 65 quilômetros fossem completados e nesses 65 quilômetros já esteja correndo água que está servindo nessa seca terrível que se abate sobre o semiárido nordestino para o abastecimento da população via carros-pipa, que antes demandavam um longo tempo para sair de determinado local do semiárido para buscar água no São Francisco e voltar para a localidade que estaria precisando dessa água. Esses carros-pipa agora não precisam fazer essa longa viagem, porque, como o canal serpenteia pelo semiárido de Alagoas, essa água já é buscada no próprio canal pelos carros-pipa que ali chegam. Bom dia. Pelos carros-pipas que ali vão buscar a água. Do mesmo modo, o canal terá, como veremos mais adiante, um processo de irrigação extremamente interessante, extremamente abrangente, para atender a população e os pequenos agricultores daquela região. Sem dúvida, trata-se de um importante empreendimento de infraestrutura, cujo primeiro trecho, portanto, inaugurado ontem, beneficiará a economia do sertão alagoano e principalmente a sua população mais necessitada, seja no abastecimento de água, seja na irrigação de extensas áreas. Um breve histórico do canal adutor do sertão alagoano, esse é o seu nome oficial. Nós encurtamos para Canal do Sertão, mas o seu nome oficial é Canal Adutor do Sertão Alagoano. Um breve histórico. Os projetos dos canais do sertão alagoano foram elaborados nos inícios dos anos, ou no início dos anos 90, do século passado. É interessante a gente falar do século passado, né? É uma coisa nos parece tão distante, mas não é. No início dos anos 90 do século XX e iniciados em 92. Eu era presidente da República e as suas execuções, como foram ditas aqui, depois da elaboração e concepção dos projetos, em 91 e 92, foram iniciadas em 93, com a licitação da primeira etapa de sua construção. A obra foi mantida em ritmo lento em toda a década de 90, até a consolidação do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, quando, a partir de 2009, com forte gestão que foi realizada junto à Sua Excelência, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a obra foi definitivamente incluída no PAC 2, e obteve um avanço expressivo. O canal inicia-se em uma estrutura de tomada d'água associada a uma estação elevatória implantada em um dos braços do reservatório de Mochotó,
próxima à usina Apolônio Salles. A vazão final de projeto será de 32 metros cúbicos por segundo. A estação elevatória estará equipada com um total de 12 conjuntos de motobomba, com capacidade de bombeamento de 2,67 metros cúbicos por segundo por unidade. 2 conjuntos ou até mais já estão instalados, totalizando 32 metros cúbicos por segundo, elevando a água a uma altura de aproximadamente 44 metros, através de 4 linhas adutoras em aço carbono, com diâmetro de 2,1 metros e extensão de 1.700 metros, até uma estrutura de transição com nível d'água máximo na cota de 288 metros. Dessa transição, a água é conduzida por gravidade. Esse é outro detalhe extremamente importante. A única utilização de bombas para a sucção da água, né, é feito nessa elevatória na beira do Rio São Francisco, e essa água é trazida nesse nível de 280 metros e, em seguida, todo o canal, todo o percurso do canal é feito por declive, sem necessidade de qualquer utilização de equipamentos elétricos para que a água percorra toda a extensão do canal. Foi um projeto muito bem elaborado, graças à capacitação técnica de nossos profissionais alagoanos e também das empresas de outros estados que participaram da elaboração desse projeto. Dessa transição, a água é conduzida, como dizia, por gravidade através de 4 tubulações em sifão de 2.000 metros de extensão e 2,30 metros de diâmetro, até o início do canal propriamente dito, situado na cota de fundo igual a 282,65 metros. O canal adutor do Sertão Alagoano tem como objetivo aumentar a disponibilidade hídrica das regiões do Sertão e do Agreste alagoanos, recorrentemente assolados pela seca. Em sua extensão total de 250 quilômetros, desde o município de Delmiro Gouveia até o município de Arapiraca, o canal deverá beneficiar 42 municípios, propiciando oferta de água aos núcleos urbanos e rurais ao longo de toda a extensão do canal. O empreendimento tem por finalidade desenvolver a economia regional pela melhoria das condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação. Volto a frisar, esse é um detalhe extraordinário do projeto, porque, além de levar água, né, de beber, como nós chamamos, para a população e, eventualmente, também para os animais, essa água servirá para irrigar extensas áreas no semiárido alagoano, o que vai dar aos pequenos agricultores condições de desenvolver a sua economia, a sua agricultura familiar, chamada a sua economia e, naturalmente, o desenvolvimento da região, além de fixar o homem ao campo. Algo interessante se notar é que neste período de longa estiagem que estamos vivenciando em todo o Nordeste, não estamos assistindo, como anteriormente havia em outros momentos de longa estiagem, aquele êxodo rural do homem, de suas famílias, saindo do local onde moram, indo em busca de cidades maiores, de maiores núcleos habitacionais, para tentar sobreviver àquela gravíssima intempérie. Quando não, víamos também, muitas pessoas indo em busca nas cidades de alimentos, e havia até casos de invasões de pequenos armazéns, de supermercados, quando a cidade era um pouco maior. E isso nós não estamos assistindo nessa estiagem que é considerada hoje, por praticamente todos os que vivenciam naquela região, a pior estiagem em 80 anos.
E isso não está acontecendo em função da extensa e consistente rede social criada pelo governo Lula e continuado pelo governo Dilma. Se não fosse essa rede social, constituída basicamente inicialmente pelo Bolsa Família e depois pelo Crédito Safra, depois pelos diversos outros programas que foram realizados para atendimento, e agora recentemente no Brasil Sem Miséria, com a destinação de R$ 70 para cada integrante da família, e a presidenta dizia ontem isso com muita clareza. Uma família, por exemplo, com 5 integrantes, ela passa a receber, a partir do momento em que ela divulgou essa sua decisão na semana passada, passará a receber R$ 70 por integrante da família. No caso, uma família com 5 membros receberá, ao final do mês, R$ 350. Então, é exatamente esta rede social concebida e estabelecida, instituída pelo presidente Lula e continuado e ampliado pela presidenta Dilma, é que nós não estamos presenciando mais esses êxodos que tanto nos deixava entristecidos, como também cenas dos chamados saques que havia na justa decisão daqueles que estavam morrendo de fome e precisavam de algo para alimentar a si, sua família e sobreviver. Graças a isso não está acontecendo graças a essa rede social, portanto, estabelecida pelos governos Lula e Dilma. Então, o empreendimento tem no total, como também volto a frisar, tem 250 quilômetros de extensão, vai do município de Delmiro Gouveia, que fica no Alto Sertão de Alagoas, até o município de Arapiraca, que fica no Agreste Alagoano, e esse canal vai beneficiar 42 municípios, propiciando oferta de água aos núcleos urbanos e rurais ao longo da extensão do canal. O empreendimento tem por finalidade desenvolver a economia regional pela melhoria das condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação, pelo desenvolvimento da piscicultura e do agronegócio e pelo remanejamento das adutoras, as adutoras coletivas que hoje existem, o que vai permitir reduzir os custos de operação e manutenção para a Companhia de Abastecimento do Estado. A piscicultura também vai ser uma das grandes, pelo slide aí, os senhores podem ver a dimensão desta obra, a importância dela e o que ela vai significar para toda esta região. Então, essas curvas que os senhores percebem, as senhoras percebem, na elaboração do projeto do canal, essas curvas, elas seguem exatamente para ganhar a maior velocidade utilizando o nível, o declive, para que a água corra sem necessidade de se utilizar motobombas ou qualquer tipo de equipamento elétrico. E que também acaba beneficiando ainda mais, porque se fosse em linha reta, vamos supor, se fosse em linha reta, mesmo para aproveitar o declive, talvez não beneficiasse tanta gente e tantas áreas como com essa configuração, que não foi ideia do projetista de tirar partido, vamos dizer assim, algum partido de engenharia do projeto no campo da sua configuração, mas sim obedecendo à necessidade de se diminuir ao máximo o custo da água transitar pelo canal, obedecendo às curvas de nível. Para a execução do trecho 1, encontra-se vigente o convênio 964 de 2001, está no CIAF, número 447-151, assinado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado de Alagoas, com o objetivo específico de construir as obras da tomada d'água e do primeiro trecho do canal, situado entre o quilômetro 0 e o quilômetro 45. O segundo e terceiro trechos,
que já contam com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foram repassados por meio dos termos de compromisso 118/2009, CIAF 663932 e 207/2011, CIAF 668823, respectivamente. Cabe ressaltar que, apesar de o trecho 3 estar situado entre o quilômetro 64 e o quilômetro 92, o termo de compromisso correspondente tem por objeto somente o trecho compreendido entre os quilômetros 64,7 e o quilômetro 77,82, para ser mais preciso, que parte deles já ontem inaugurado. De acordo com o TCU, a execução atual do canal encontra-se dividida em 5 trechos sempre contínuos, não é? Acordo número 1.622/2012 do Tribunal de Contas da União. O trecho 1, que vai do quilômetro 0 ao quilômetro 45, execução por meio do contrato 1 de 1993 com a construtora Queiroz Galvão. O trecho 2, do quilômetro 45 ao quilômetro 64,7, que é a execução por meio do contrato 10/2007 com a construtora Queiroz Galvão. Esses foram os trechos inaugurados ontem. O trecho 3, que vai do quilômetro 64,7 ao quilômetro 92,93, que está sendo executado por meio do contrato 18 de 2010 com a construtora OAS. O trecho 4, que ontem foi dada a ordem de serviço por determinação da excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, que vai do quilômetro 92 ao quilômetro 123,4. Execução por meio do contrato 19 de 2010 com a empresa Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção. Esse foi o ordem de serviço, foi dada ontem. O trecho 5, que vai do quilômetro 123,4 ao quilômetro 150, execução por meio do contrato 58/2010 com a construtora Queiroz Galvão. E com isso se concluiria o projeto como um todo. Quanto à execução financeira, pagamentos efetuados e estudos. Em 1991, execução financeira e pagamentos efetuados e concepção do canal adutor do Sertão. Em 1991 e 1992, concepção e projeto. Em 1993, a liberação de 82.924.000, à época, cruzeiros real. Em 1994, sem registro de pagamento. Aliás, não é do real. Em 93 foram 82.924.000 cruzeiros, né? O valor hoje trazido para valores hoje, o valor real de hoje, não da moeda. Em 94, sem registro de pagamentos. 95, 12.700.000, 96, 11.500.000, 97, 16.413, 98, 18.120, 99, 1.100.000, 2000, 1.100.000, 2001, 5.600, 2002, sem registro de pagamentos, 2003, sem registro de pagamentos, 2004, 8.581.555 reais, 2005, 13.485.144 reais, 2006, 1.846.496, 2007, 1.414.269. Aí foi o primeiro ano de meu mandato como senador, em que solicitei ao presidente Lula apoio para o nosso querido Canal do Sertão, Canal Adutor do Sertão,
E aí pulou de 2007 para 2008, com a decisão de Sua Excelência o presidente Lula, de 1.414.000 para 46.336.000. Em 2009, já foi para 111.994.659. Em 2010, 15.187.000. Em 2010, 2011 e 2012, para não me alongar muito, foram 380 milhões de reais desembolsados pelo governo federal. Por meio do acórdão número 3.146 de 2010, o plenário do Tribunal de Contas da União autorizou, esses aqui são os últimos posicionamentos em relação aos órgãos de controle. Então, por meio do acórdão número 3.146 de 2010, o plenário do TCU autorizou a SECOB 1. Primeiro, compor grupo de trabalho em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas, com vistas a dirimir as questões apontadas por unidade técnica, como os serviços com sobrepreço nas obras comuns dos trechos 2 a 5 do Canal do Sertão, ratificando o entendimento manifestado pelo relator dos autos às folhas 284, e realizar inspeção in loco nas obras do Canal do Sertão alagoano ou em empreendimentos assemelhados. Essa é uma decisão extremamente importante, porque nós sabemos que muitas obras, hoje realizadas, elas são interrompidas em função, e acredito que com a melhor boa vontade, claro, e melhor das intenções, esses órgãos de controle e fiscalização procuram sempre fazer com que as obras, e é do interesse da nação brasileira, que as obras corram de acordo com o programado, sem haver qualquer tipo de desvio. Mas, muitas vezes, o excesso de cúria sobre a fiscalização das obras faz com que excessos sejam cometidos. E obras são paralisadas por motivos, às vezes, banais, que podem ser dirimidos com facilidade, impedindo que a obra fosse paralisada até que técnicos do TCU, em contato, no caso, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas, pudesse dirimir toda e qualquer dúvida. Então, foi esse o acordo que, entendo acertado, o Tribunal de Contas da União adotou para que a obra pudesse prosseguir sem maiores problemas. Então, vem a questão do acórdão, que foram dos diversos acórdãos do TCU, sobre o contrato 1 de 93, 10 de 2007, o tal número 40 de 2009, que deu origem ao contrato 18 de 2010, relativos aos serviços das obras dos trechos 1, 2 e 3 do canal adutor, compreendidos entre o quilômetro 0 e o quilômetro 92. Foi firmado acordo entre as partes para haver essa fiscalização conjunta e dirimir qualquer dúvida que existisse no decorrer da execução da obra, e o que estabeleceu a apresentação de garantias suficientes à cobertura integral dos valores que estavam sendo discutidos, ou seja, não havia possibilidade nenhuma do Tesouro Nacional ter qualquer tipo de prejuízo, tendo em vista que foi estabelecido esse seguro para que as empresas contratantes, no caso de haver alguma dúvida, elas destinavam a integralidade desses recursos sobre os quais havia dúvida na sua aplicação, numa conta separada, como um seguro para que a obra continuasse, e depois de feito todos os estudos e análises, não se encontrando nenhum tipo de irregularidade, esse seguro seria devolvido ao contratado. Em relação às obras de construção dos trechos 4 e 5 do canal adutor do Sertão Alagoano, foi apontado também possibilidades de dúvidas, porém, naquela data, não haviam sido apresentadas nenhuma informação por parte dos contratados. E aí vem os outros acórdãos, o acórdão número 2000...
814 de 2012, também sempre com o mesmo intuito de poder fazer com que a obra prosseguisse nesse entendimento inteligente havido entre o Tribunal de Contas da União e os executores e os contratantes e os executores da obra. O Congresso Nacional, na última reunião, ou numa das últimas reuniões da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, referendou o relatório do Comitê de Obras e autorizou a execução da obra, tendo em vista que estendeu ou entendeu que a exigência feita pelo TCU de garantias para os trechos 4 e 5 seria válida para a execução daqueles contratos e não no final da licitação, o que é uma coisa lógica. Então, como comentários finais, a obra, desde a sua concepção e projeto, vem se arrastando aí há mais de 20 anos. Já consumiu mais de 400 milhões de reais. Esse atraso aumenta, naturalmente, o custo da obra e retarda os benefícios à população da região afetada. Em relação à inauguração de ontem, de que participou a senhora Presidenta da República, nós tivemos motivos suficientes para reanimarmos as nossas esperanças de que as obras agora estarão prosseguindo em ritmo acelerado, porque esse é o desejo da Presidenta. Ela ficou muito impressionada no sobrevoo que fizemos sobre o Canal do Sertão e ficou muito feliz de ver a obra no estágio em que se encontra. E isso aqui nos dá a certeza de que, a partir de agora, o canal adutor do Sertão Alagoano, concebido e projetado em 1990 e 1991, finalmente vai chegar à sua conclusão por essa decisão tomada pela Presidenta Dilma Rousseff, a quem particularmente peço licença às senhoras e senhores senadores para agradecer em meu nome pessoal e em nome da população do meu estado, Alagoas. O segundo comunicado, panorama da infraestrutura. O pacote governamental de socorro financeiro às 65 distribuidoras de eletricidade do país para ajudá-las a suportar o alto custo da geração térmica nesse período de escassez da geração nas hidrelétricas será financiado por duas fontes: os repasses feitos por Itaipu à União e a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Encargo cobrado nas contas de luz e gerido pelo governo, que funciona como uma espécie de fundo para bancar os gastos extras do sistema elétrico. A esse respeito, foi divulgada a informação do secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, segundo a qual estabeleceu-se um mecanismo para a CDE, que é a Conta do Desenvolvimento Energético, para que ela funcione como uma câmara de compensação, evitando que a tarifa oscile por causa do custo das térmicas. Ele destacou que esse sistema não prevê recursos do Tesouro. Segundo Augustin, este ano a CDE tem cerca de 11 bilhões de reais, aos quais se juntam mais 4 bilhões de reais por ano do financiamento de Itaipu ao Paraguai para a construção da usina até 2023. Os recursos da CDE, nos anos de chuva intensa, com a energia mais barata, segundo o secretário, vão compensar esta ajuda. Segundo o especialista Aguinaldo Brito, a intervenção do governo no setor elétrico vai provocar uma profunda mudança na forma de contratação de energia no chamado mercado livre, segmento formado por grandes consumidores que escolhem o próprio fornecedor de eletricidade. Afirma o senhor Aguinaldo Brito que os contratos, ou ele prevê, que os contratos tenham prazos mais longos. Hoje, diz ele, o setor elétrico estima que 25% da demanda de energia elétrica transacionada no mercado livre sejam negociadas em contratos de curto prazo, o que atrapalha o planejamento de expansão do setor elétrico. Como o preço de liquidação das diferenças, principal balizador desses contratos, passará a incorporar o custo de segurança para o abastecimento do país por meio das térmicas,
há uma expectativa de que contratos mais longos, com preços mais estáveis, sejam valorizados, conclui ele. No último final de semana, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, ele opina que, no setor de energia elétrica, o governo abandonou a preocupação com a garantia de abastecimento e passou a ter uma política dedicada exclusivamente à modicidade, ou melhor, ao, segundo ele, populismo tarifário. O clímax dessa política foi a publicação, no ano passado, da medida provisória 579, que ignorou a necessidade de novos investimentos e promoveu um subsídio nas tarifas no momento de escassez de energia. Essa escassez, causada pela falta de chuvas, tem obrigado o governo a ligar as térmicas a gás, a carvão e a óleo, todas mais caras que as hidrelétricas. Isso me parece claro, porque as termoelétricas existem para isso. No momento em que haja uma estiagem e uma baixa dos reservatórios, as termoelétricas têm que ser acionadas, daí a existência delas. E isso não depende de nenhum de nós, depende, né, de quem comanda o nível pluviométrico. Então, promover um subsídio nas tarifas num momento de escassez de energia. Essa escassez causada pela falta de chuvas tem obrigado o governo a ligar as térmicas a gás, a carvão e a óleo, todas mais caras que as hidrelétricas. Isso deverá anular a maior parte da redução de energia, principalmente no setor industrial. E o que é pior, segundo ele, deverá obrigar o governo a dar soluções mais atrapalhadas e completamente fora da lógica de mercado para preservar a artificialidade da redução dos preços vindos por lei. A atual política energética, segundo ele, continua, confunde energia barata com energia competitiva. E isso, no curto prazo, ainda segundo ele, destruiu a Petrobras e a Eletrobras e, no longo prazo, promoverá apagões. O que me parece algo um pouco distante de acontecer. No que diz respeito a Pedro... Bom, e aí finaliza essa parte do senhor Adriano Pires. E continua o comunicado. No que diz respeito, particularmente, à Petrobras, os meios vêm alertando que o controle do preço dos combustíveis limita a capacidade da empresa de tirar do papel projetos de cerca de 240 bilhões de dólares. Vários especialistas, porém, manifestaram a opinião de que a situação da empresa não é tão sombria quanto a imagem mostrada pelos analistas de mercado. E, proximamente, se aprovado hoje em plenário, aliás, hoje vai ser lido para ser votado na próxima reunião, o convite à senhora Maria das Graças Foster, presidenta da Petrobras, para que venha aqui na Comissão de Infraestrutura dar informações sobre a situação da Petrobras. O vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira, defendeu uma redução de cerca de 20% no montante de investimentos previstos. Para o engenheiro, a opção deve ser garantir que nossas reservas abasteçam o mercado interno por um período longo, nos próximos 30 anos, pelo menos, enquanto poderemos encontrar substitutos para o petróleo. Fecho aspas. Por sua vez, o analista da XP Investimentos, Rossano Outramari, declarou que a redução de investimentos deve ser feita o quanto antes. Abro aspas. É uma questão de transparência em relação aos investidores. A Vale reduziu a meta de investimentos e a Rio Tinto também devido à redução do preço do minério e do ferro. E indaga, por que a Petrobras, se eles fizeram isso, ele indaga, por que a Petrobras também não pode fazer? Ocorre que a Petrobras tem também, e aí eu fecho as aspas e continuo, ocorre que a Petrobras tem também obrigações para com o desenvolvimento do país, encontrando sob sua responsabilidade a maior parte dos investimentos do PAC e, segundo informações divulgadas, o diretor de engenharia da Petrobras, Dr. José Figueiredo, garantiu que a produção vai se manter no mesmo patamar de 2012,
pois a estatal terá novas plataformas em funcionamento, o que compensará os campos já com produção em queda e a manutenção em algumas plataformas. Quanto ao setor sucroalcooleiro, um conjunto de desonerações e incentivos preparados pelo governo federal para o setor pode ampliar a produção de etanol. Trata-se da redução praticamente total do PIS/COFINS sobre o etanol, hoje com 9,25%, assim como novas desonerações sobre a folha de pagamentos, ainda em discussão, e a entrada em vigor em maio da participação do álcool hidratado na mistura da gasolina, de 20% para 25%. Foi a própria presidenta Dilma Rousseff quem anunciou a intenção do governo de dar uma importância estratégica para o setor do etanol neste ano. O governo espera que o setor sucroalcooleiro aproveite os incentivos e a atual conjuntura para reduzir custos e aumentar a produtividade da área plantada. O ministro Edson Lobão afirmou que tudo o que o governo pode fazer no sentido de ajudar a indústria está fazendo. E acrescentou que o governo está avaliando estímulos à produção de energia elétrica a partir do bagaço de cana, a biomassa. O bagaço cuja queima gera poluição pode, ao invés de ser queimado, gerar energia. Já a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, em artigo neste último final de semana, alertou para o fato de que, até 2015, a capacidade instalada dos portos organizados brasileiros estará completamente esgotada. Por isso, segundo a ministra, superar as deficiências da estrutura logística e aumentar nossas exportações são tarefas essenciais para responder às dificuldades do presente e encarar com esperanças os desafios do futuro. Ao defender a medida provisória 595, que altera regras de exploração dos portos, entende a ministra Gleice Hoffmann que não se trata de privatização, porque a operação do sistema portuário no Brasil já é privada. Segundo ela, o objetivo da medida é melhorar a competitividade do setor, levando em conta a necessidade, por consequência, do desenvolvimento do país. Outro comunicado, a situação na zona do euro e sua relação com o plano de investimentos em infraestrutura. A melhora dos dados relativos à criação de empregos nos Estados Unidos na semana de 3 a 10 de março fez com que os mercados internacionais reagissem com otimismo, mas contrastou com informações vindas da Europa. Embora a crise que no ano passado ameaçou a própria existência da moeda única tenha amainado sob o prisma financeiro, persistem algumas feições extremamente preocupantes, como a falta de crescimento, a estagnação, a queda de produção e o aumento do desemprego. O maior desemprego é ainda mais grave, porque ele se concentra na população mais jovem, que se vê desesperançada. A crise europeia estava aparentemente dominada desde que, em 2012, o Banco Central Europeu dispôs-se a utilizar todo o seu poder para garantir os títulos públicos dos governos da zona do euro. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, declarou e reiterou no ano passado que as possibilidades de intervenção da autoridade monetária eram ilimitadas. Assim, deixou de existir o cenário de os Estados-membros verem os seus bonds com falta de liquidez no mercado internacional, ou mesmo de se verem obrigados a pagar juros impraticáveis, que os poderia levar até mesmo a default da dívida pública e a necessidade de pedirem socorro, o chamado bail-out, para evitar uma quebra desastrosa para o próprio sistema internacional. Essa situação viveram, em maior ou menor grau, como nós sabemos, a Irlanda, Portugal, a Grécia e a Itália. Se o risco de colapso foi afastado, principalmente pela ação dos organismos financeiros internacionais, como o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional,
subsistem elementos negativos estruturais que terão de ser enfrentados para que a Europa volte a crescer e a cumprir o seu papel de indutor importante do desenvolvimento mundial. Continuam presentes no continente o peso imobilizador da máquina estatal, um sistema previdenciário de custo cada vez mais insuportável, uma legislação trabalhista rígida que imobiliza a iniciativa empresarial e a própria criatividade. Ao alongar a proteção ao emprego, a legislação não permite a renovação e tem aumentado de forma constante o desemprego nos segmentos mais jovens da população. A regulamentação estatal excessiva também desestimula a inovação tecnológica. A esses fatores soma-se uma carga impositiva tornada ainda mais dura por causa das políticas chamadas anticrise. A população europeia, acostumada com os benefícios e com a proteção vitalícia que o Estado prove, recusa-se a aceitar medidas de austeridade. As manifestações de protesto que têm tido lugar na Espanha, em Portugal, na Grécia, demonstram bem esse sentimento. A crise financeira, que passou a ser de caráter cada vez mais econômico, vai adquirindo feições políticas. As eleições italianas do último mês mostram o reflexo da situação de insatisfação com as medidas de ajuste fiscal empreendidas pelo governo tecnocrático de Mário Monti. Criou-se uma situação de impasse, com a centro-esquerda, liderada pelo ex-comunista Bersani, que obteve aproximadamente 30% dos votos, a centro-direita, liderada por Berlusconi, com outros 30%, e o movimento Cinque Stelle, liderado pelo ex-comediante Beppe Grillo, 25%. Esse movimento, que fez campanha em praça pública e usou a internet intensamente como fator de mobilização de seus membros, procura representar a insatisfação com a política tradicional e catalisou o voto de protesto. O surpreendente resultado das urnas, principalmente pelo surgimento de uma nova força política, pode impossibilitar a formação de um governo estável. A instabilidade política levou a agência de classificação de risco Fitch a rebaixar a posição da dívida pública italiana. Devido à possibilidade de atuação do Banco Central Europeu, esse fato não chegou a afetar de modo dramático o mercado financeiro internacional, como ocorreria anteriormente. O presidente do Banco Central, Mário Draghi, declarou que a situação política não afeta a economia e que as medidas de severidade fiscal já tomadas pelo atual governo italiano continuarão, o que é preocupante. No entanto, é inegável o recado das urnas contra as medidas de rígida ortodoxia econômica, como o aumento de impostos e o corte de despesas públicas, que tem agravado a recessão e o desemprego na Itália. No ano passado, verificou-se a média de 1.000 fechamentos italianos por dia. 1.000 estabelecimentos por dia. Principalmente pequenos e médios empreendimentos que constituem a espinha dorsal da economia do país, e não só da Itália, mas acredito de qualquer um outro. No Brasil, por exemplo. Duas conclusões, portanto, se impõem. De uma parte, a grande possibilidade de que a atividade política na Europa tenda a ser crescentemente contaminada pelo repúdio a medidas recessivas e que afetam o nível de bem-estar e de emprego. Há o risco de que a estagnação da economia europeia seja duradoura. De outra parte, no que diz respeito ao Brasil, deve-se considerar que não poderemos contar, enquanto durar a estagnação da Europa, com um dos nossos mais importantes e tradicionais mercados. Com o mercado norte-americano em recuperação lenta e o chinês com menores taxas de crescimento, é imperativo que o Brasil busque aumentar a sua competitividade. E essa competitividade a gente conquistará com base em maiores investimentos e com uma eficiente gestão. Então, é fundamental, é imperativo que o Brasil busque aumentar a sua competitividade, domínio no qual o estabelecimento de infraestrutura adequada
é, como todos nós sabemos, absolutamente essencial.